Sabe aquela sensação de que o mal está vencendo e Deus parece estar em silêncio? Pois é. O Salmo 10 mergulha fundo exatamente nessa luta. É uma exploração assim muito honesta e crua da nossa fé, para aqueles momentos em que o céu parece não responder. E olha só como ele começa. Não é com um louvor, não é com uma celebração, é com essa pergunta, uma pergunta que corta, sabe? É algo profundamente humano, é um grito que no fundo muita gente conhece, o questionamento sobre onde Deus está bem no meio do caos, bem na hora da angústia. Esse clamor inicial já nos coloca no centro de um debate bem antigo, que a gente chama de teodiceia, que, trocando em miúdos, é aquela pergunta: como é que a gente concilia a ideia de um Deus justo com um mundo onde tantas vezes parece que os maus é que se dão bem e os bons sofrem? E aqui tem um ponto muito importante. O salmista não está de fato acusando Deus. Ele está desabafando, colocando para fora um fardo que é pesado demais. Ele olha em volta e o que ele vê? Opressão, uma bagunça moral. E o inimigo aqui não é um exército de fora, não. São pessoas corruptas da própria comunidade dele, que exploram quem é mais fraco. Mas, afinal, quem é essa figura que causa tanto sofrimento? Bom, agora o Salmo vai nos dar um retrato bem detalhado e até assustador do ímpio, essa pessoa arrogante que está no centro de toda essa opressão. O perfil é muito claro, né? É alguém que age como um predador, caçando os aflitos. Ele se orgulha da própria ganância, não está nem aí para Deus e, o que é crucial, ele usa as palavras como se fossem armas, cheias de engano e destruição. E isso nos leva a um conceito que é fundamental para a gente entender esse salmo: o ateísmo prático. O que é isso? O ímpio não é alguém que necessariamente diz Deus não existe. Não, ele simplesmente vive como se Deus não existisse. Ele age com a certeza de que ninguém vai cobrar a conta, de que não existe um juiz final. E essa mentalidade se torna a base para tudo que ele faz. Se não existe um juiz divino, então a força vira a única lei, certo? A autossuficiência se torna o Deus dele. E a ideia de buscar o Deus verdadeiro? Ah, isso é visto como uma fraqueza, algo totalmente desnecessário. E o sucesso que ele tem vai alimentando uma arrogância perigosíssima. O ímpio acaba se convencendo de que a prosperidade dele é a prova de falhas. É uma ilusão de que ele vai ser estável para sempre. Mas o alicerce de tudo isso é a injustiça e um desprezo total por Deus. A linguagem que o salmista usa aqui é muito visual. Ele descreve os métodos do ímpio usando metáforas de caça. Ele age na surdina, sabe, como um leão escondido na toca, e depois ataca com violência, usando a força para esmagar quem é inocente e não tem como se defender. E aqui está o erro fatal dessa pessoa. Ele confunde a paciência de Deus com indiferença. Ele pensa que, Deus se esqueceu, Deus virou o rosto, não está vendo. E isso, claro, só dá mais coragem para ele continuar nesse caminho de maldade e destruição. Pois bem, a partir daqui, o Salmo tem uma virada dramática. A gente sai da observação, da ansiedade e entra num apelo, um apelo cheio de paixão para que Deus finalmente faça alguma coisa. Agora o salmista meio que intima Deus a agir, a sair dessa aparente passividade. É um clamor para que ele intervenha em favor dos aflitos, que não tem mais ninguém a quem recorrer. É um pedido para que Deus mostre o seu poder num mundo que age como se ele nem existisse. Essa expressão, quebrar o braço do ímpio, pode soar um pouco forte, né? Mas a gente precisa entender o contexto daquela cultura. O braço era um símbolo de poder, de força. Então o pedido não é por vingança pessoal. É um pedido para que Deus tire a capacidade do opressor de machucar os outros. É um clamor para que a justiça volte a reinar. E então, a perspectiva do salmista muda de novo. E agora de forma drástica. O foco sai do problema, do ímpio, e se volta para a meditação sobre quem Deus é, sobre o seu caráter e a sua soberania. E esse contraste aqui é o coração da resolução do Salmo. De um lado, você tem a ilusão do homem arrogante, que acha que seu poder é eterno. Do outro, a realidade do reinado de Deus, que é eterno e justo. A confiança do salmista agora não está mais no que ele vê, mas na verdade imutável de quem Deus é. E o mais impressionante é que essa mudança de tom não acontece porque a situação ao redor melhorou. Não, acontece porque o salmista toma uma decisão. Ele decide sair da queixa e ir para a confiança, declarando aquilo que ele sabe que é verdade sobre Deus, mesmo que os olhos dele estejam vendo o contrário. É um ato de fé
Essa declaração de fé do salmista aponta para uma resposta que talvez nem ele mesmo conseguisse enxergar por completo na época. Para a fé cristã, todo esse clamor, toda essa injustiça e toda essa esperança do Salmo 10 encontram sua resposta definitiva em uma pessoa: Jesus Cristo. É que em Cristo, Deus respondeu a esse grito do Salmo de uma vez por todas. Primeiro, Jesus se tornou o oprimido final, caçado e morto pelos poderosos. Depois, na cruz, Deus pareceu mais distante do que nunca. Foi ali que Jesus gritou as palavras que ecoam o início do nosso salmo. E por fim, com a ressurreição, Deus mostrou que ele quebrou o braço do mal e estabeleceu Cristo como rei para sempre. O que Jesus fez na cruz ataca a raiz do problema que o Salmo 10 descreve, o nosso orgulho, a nossa autossuficiência. Ele se colocou no nosso lugar, sabe? Pagou a conta da nossa rebelião, para que a gente, finalmente, pudesse se aproximar de Deus como os humildes que Ele ouve. E assim, a gente volta para aquela pergunta do comecinho do Salmo: por que, Senhor, ficas longe? A resposta final é a cruz. Porque a cruz é a maior prova de que, mesmo no momento em que Deus parecia mais distante, ele estava, na verdade, realizando o seu maior ato de aproximação, trazendo justiça e amor de um jeito que ninguém jamais poderia ter imaginado.